Hoje, a gente tem a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal de um homem justo. Pouca gente sabe o que foi o Lewandowski nesse período todo, aí, especialmente naquele início de degringolada do Supremo, que vem com o Mensalão, com o Joaquim Barbosa, com todo aquele jogo, em que o Lewandowski ficou sozinho, em defesa da legalidade. Sozinho. Na época, nós começamos a nos aproximar. Ele sofreu escrachos em aeroportos. A mídia estimulava escrachos em aeroportos. Ele, que é um sujeito discreto, você não ouve declarações dele, você não ouve ele comentando sentenças e tudo, se sentiu abandonado, solitário. Ligou uma vez, até me surpreendi, por quê? Porque nós éramos meia dúzia de blogs aí que fazíamos o contraponto. Então ele ligava para agradecer o apoio e para sentir no meio de romper um pouco aquela solidão terrível que o marcava. Né? E daí o ponto central, quando ele vira presidente, uma história que eu guardei até hoje, faz 9 anos atrás, mas agora não resisto a contar isso. Ele, eleito presidente do Supremo, nos convidou lá para um jantar lá em Brasília, e depois veio aqui, teve um jantar na Fiesp, e recebi um convite dele lá. Quando eu estava saindo com a Eugênia, ele me chama de lado e fala: vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês querem fazer o quê, ministro? O terceiro turno já começou. Já estava em andamento todo um procedimento em cima das contas do PT, das contas da Dilma, para conseguir um impeachment naquela prestação de contas. E falou: mas, ministro, somos apenas jornalistas, sou apenas jornalista aí, por que não fala no Palácio? Lá não adianta. Lá não adianta. Então, o que eu fiz? Durante um mês e pouco, você se lembra, qualquer coisa era escândalo. Né? O PT aqui, escândalo. Ele pegou uma máquina de picotar, em vez de declarar como bem de consumo durável, declarou como bem de consumo não durável, preparando todo aquele terreno. E o que eu fazia? Eu consegui uma pessoa dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Porque o que aconteceu no tribunal? O tribunal teve uma vaga, vagou um cargo lá de ministro do tribunal, e a Dilma não preencheu, simplesmente. Depois humilhou o Toffoli lá em algum momento lá, então criou, daí foi indicado já alguém que era já a favor do impeachment. Houve ali uma distribuição dos dois casos aí, as contas do PT e da Dilma, para o mesmo ministro. A gente mostrou que, probabilisticamente, a possibilidade era 1 em 36 avos. 1 em 36 avos. E começou todo o jogo lá para tentar acabar, ter o impeachment antes de começar o governo. Então, tinha um advogado eleitoral dentro do Supremo, que foi. Dentro do TSE, que era para ter sido indicado, se fosse. E acabou sendo a minha fonte lá. Até foi surpreendente. Depois ele bolsonarou aí, mas era um cara correto. E ia passando as dicas aí do que se aprontava. Então, o que eu comecei a fazer? Antecipar os movimentos golpistas que vinham pela frente. E bater duro. Ué, se você não tem poder de Estado, se você tem o poder jornalístico de um blog, a única força que você tem é bater duro. E daí comecei a bater duro. No último momento, na votação do impeachment, no último momento, o ministro Gilmar Mendes votou contra a rejeição das contas. Então, aquilo salvou o mandato da Dilma naquele momento. Depois teve uma coletiva lá em que xingaram até a quinta geração da minha família, mas faz parte do jogo aí. É para mostrar a preocupação do ministro Lewandowski com a legalidade. O pessoal critica o fato dele ter presidido a sessão do impeachment da Dilma, mas quase massacraram ele, porque o impeachment, que todo mundo sabia que era um impeachment ilegítimo, ilegal, inconstitucional, ele ousou preservar os direitos políticos da Dilma, uma coisa mínima. Gente, o que houve nesse período que vai do mensalão até
o impeachment lá, não tem paralelo na história do país, nem o bolsonarismo. Nem o bolsonarismo. Chegou ao cúmulo. No Mensalão, havia um pedido lá dos advogados do PT, uma coisa, embargos de infringência, que não é nada decisivo no tribunal. E o Celso de Mello ia votar. E a Globo abre uma página para o Marco Aurélio de Mello. Até então eu era amigo do Marco Aurélio. Fomos amigos, tínhamos uma boa relação, inclusive com a secretária dele na época lá, que era Guiomar, que depois se casou com o Gilmar Mendes. É uma pessoa muito interessante, muito política. É o lado, digamos, racional assim dessa. E ali o que fez? Ele faz um artigo no Globo, ministro do Supremo Tribunal Federal, para pressionar o seu colega Celso de Mello em um caso que não era decisivo. Então, digamos, nesse período todo, em que você teve toda a sorte de, vou usar a palavra forte aqui, mas de canalices aí, o Lewandowski foi irrepreensível. Não apenas em relação à Lava Jato e tudo mais, mas em relação à questão dos direitos também. Ele não tergiversou em nenhum momento. Quando veio aquela jogada terrível de considerar que as subsidiárias de estatais não eram estatais, que ali abriu espaço para os maiores negócios da história. Porque, como não era considerado estatal, o pessoal podia vender sem licitação, sem nada. Esse escândalo aí da Landulfo Alves, tudo vem daí. Ele estava na outra ponta. Quando tentaram acabar com os direitos trabalhistas, sem colocar direitos modernos no lugar daqueles direitos que eles consideravam anacrônicos, o Lewandowski estava na ponta. Por isso, essa questão do Supremo é muito importante levar em conta a coragem da pessoa, o legalismo, a constitucionalidade, mas o compromisso também com causas de defesa de direitos. Esse é um ponto que vai pesar muito